Quando nós olhamos para Deus e para aquilo que Ele é capaz de fazer, então nós chegamos à conclusão que de fato são coisas maravilhosas demais, são coisas fantásticas que acontecem na nossa vida todos os dias. Basta nós abrirmos os nossos olhos e enxergarmos elas. Irmãos, o nosso texto da mensagem é o texto de Gênesis 3, 8 a 15. Gênesis 3, 8 a 15. Ali está escrito o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a leitura, é o texto do qual nós queremos meditar no tema Deus e as nossas ou as minhas desculpas. Que o Espírito de Deus nos convença a cada momento que necessitamos dele para a correta compreensão da sua santa palavra. Amém. Irmãos, imaginemos o relacionamento de Deus e do ser humano antes da queda em pecado. Um relacionamento perfeito, amigável, agradável. Era aquele relacionamento que quando Deus chegava no jardim devia ter uma festa, de tão agradável que é. É como quando nós esperamos ansiosamente a chegada de alguém que desejamos muito ter perto e a pessoa chega na nossa casa, então nós vibramos, nós fizemos festa. Era um relacionamento de paz, de alegria, de harmonia, e tudo isso foi quebrado. Tudo foi quebrado. Antes, a presença de Deus enchia o coração do homem de felicidade. No entanto, tudo isso se perdeu. Algo estranho aconteceu naquele dia. Algo muito estranho e diferente. Pois depois que comeram da fruta, ao ouvirem a voz do Senhor, aquela voz já não era mais agradável. Eles preferiam que Deus não falasse com eles. Eles queriam distância de Deus. Aquela voz começou a doer no seu ouvido, doeu no coração daqueles seres humanos. Por quê? Porque o homem passou a ter vergonha de Deus e vergonha do que fizeram. E o que fizeram? O que eles fizeram então quando eles ouviram a voz daquele Deus que havia criado eles do pó da terra, aquilo que era tão agradável ao ser humano?
E naquele momento, quando Deus fala com o homem, eles preferiam não ter ouvido a voz desse Deus. Então o homem se esconde atrás das árvores. E aí começaram então as desculpas para não estar na presença de Deus. Ali começou todo, e desde lá o ser humano não para de inventar desculpas. Adão diz: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. A desculpa de Adão ali foi: eu estava nu, então eu não podia estar na sua presença. Esta nudez estava mostrando a decadência que o ser humano havia caído. E esta foi a desculpa que ele apresentou diante desse Deus todo-poderoso e criador. As árvores apenas serviram de escudo para dar aquela sensação de segurança, aquela sensação de tranquilidade, porque eu estou escondido atrás das árvores, então está tudo bem, Deus não está me vendo onde eu estou. Na verdade, essas árvores nada mais representam do que as nossas desculpas diante do Senhor. Depois de falar com Deus, então começaram as acusações. Do homem foi para a mulher, e da mulher foi para a serpente. E a afirmação do homem, por tabela, estava acusando Deus. A mulher que tu me deste. Sim, Deus, tu me deu essa mulher. Eu acho que o culpado é o Senhor. Porque o Senhor não devia ter me dado essa mulher. Devia ter me dado outra, que estava tudo certo. Então, de novo, Adão lançando culpa sobre Deus. Isso me fez pensar nas muitas desculpas que nós damos para tudo nesta vida. Nós somos especialistas em dar desculpas. E vamos pensar, nós temos desculpas para o nosso relacionamento no casamento. Temos desculpas para isso. No relacionamento com os filhos, com o patrão, nós temos as nossas desculpas. Com os vizinhos, temos as nossas desculpas. Mas também arrumamos desculpas em nosso relacionamento com Deus. Desculpas para não estarmos na presença de Deus e desculpas para não crermos mais em Deus. Então nós começamos a argumentar contra Deus. E eu quero citar apenas algumas desculpas que nós ouvimos. Tempo. E aqui nós podemos pensar no tempo em dois momentos. O tempo que eu não tiro para vir à igreja e até mesmo o tempo do próprio culto, que de repente o culto é muito comprido, então eu não posso ir lá. Talvez a mensagem é muito grande e aí acaba me estrovando e me atrapalhando. Então, o tempo nós tentamos nos esconder atrás da nossa desculpa do tempo. Nós conseguimos arrumar tempo para tudo nessa vida, menos o tempo que deveríamos estar na presença do nosso Deus. Assim como fez Adão. Ele não queria a presença de Deus. Não temos tempo para as devoções em família. Não temos tempo para os nossos cultos, para os estudos bíblicos. Nós esquecemos que somos administradores do nosso tempo, somos nós que cuidamos do nosso tempo. Se o nosso tempo não está chegando, então nós esquecemos que nós precisamos administrar o nosso tempo
colocando o que é prioridade em primeiro lugar. E quando a nossa prioridade é Deus, então nós vamos reservar o nosso tempo para Deus. E nós precisamos urgentemente cuidar das nossas prioridades. Temos outras desculpas, como o marido ou a esposa que tu me deste, assim como disse Adão: Senhor, esse homem que eu tenho, essa mulher que o Senhor me deu, vou te falar, hein, Deus. Então nós acabamos nos escondendo atrás daquela pessoa com a qual nós nos unimos em matrimônio, para as nossas desculpas. Então, porque a esposa não vai, o marido não vai e os filhos não vão. Ou é o contrário, porque o marido não vai, a esposa não vai e os filhos não vão. E eu até entendo, a gente compreende que estar na presença de Deus com a família é muito bom, é excelente. Mas nós não podemos esquecer que o nosso relacionamento com Deus, ele é individual. Meus filhos, se quiserem ir para o céu, eles têm que cuidar da fé deles, que eles receberam de Deus. A minha fé não os levará ao céu. Então, cada um tem que cuidar da sua fé. E nós esquecemos que talvez de repente, quando um não quer, o outro vai assim mesmo, porque já está dando um bom testemunho de fé para o seu companheiro, companheira e até mesmo para os filhos. Então nós deveríamos repensar algumas coisas como família. A outra desculpa, o desânimo. De repente tudo está desanimado, tudo está triste, acabado, não tem graça. Então, talvez os outros, não são os outros que estão frios na igreja. Será que nós já pensamos que às vezes pode ser nós mesmos? Se a igreja está fria, eu não entendo que a igreja está fria. A igreja cristã, a igreja de Deus, ela nunca é fria. Ela nunca é fria. Então, se os meus irmãos estão desanimados, o que está acontecendo? São os meus irmãos ou sou eu mesmo? Será que eu não deveria trabalhar alguma coisa dentro do meu próprio coração? E não vamos nos esquecer das palavras de Jesus quando ele disse em Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sim, o amor vai se esfriar. São palavras de Jesus, e como Jesus não mente, então quando nós percebemos que o amor está se esfriando, nós não podemos deixar ele esfriar dentro de nós. O meu amor não tem nada a ver com vocês. A alegria que eu sinto em estar na presença de Deus, ela é minha. Se os outros estão desanimados, quem sabe nós deveríamos contagiar os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Pensemos sobre isso. A outra desculpa que eu já ouvi, e alguém estava comigo essa semana quando nós ouvimos isso, é a morte. É a morte. Infelizmente, a morte de um ente querido tem feito pessoas se afastarem de Deus. Ouvimos essa semana, desde que minha filha faleceu, eu decidi não ir mais. Eu decidi, não quero mais. Eu falo com ele em casa. Mas será que não tem algo diferente dentro do peito que está acontecendo? Que não é simplesmente o fato de não ir, de não estar na presença de Deus? Talvez
ainda não é uma morte não superada, é uma morte ainda não compreendida e não aceita como filha de Deus? Talvez nós queremos culpar Deus pela morte, dizendo: Deus, o Senhor tem poder, e tem mesmo. O Senhor tem poder para tirar e para dar vida, para curar. Nós temos uma família enlutada aqui conosco hoje. Deus tem poder podia manter ela aqui? Sim. E por que não manteve? Nós não questionamos. Como filhos de Deus, nós dizemos amém, porque Ele nos dá uma certeza de um feliz reencontro, de uma presença novamente lá diante do altar celeste, e é isso que consola o nosso coração. Outra desculpa que nós, com certeza, vocês já devem ter ouvido: catástrofes ou pobreza. Quantos alegam, e aquela maldita frase que é dita: se Deus existe, por que Ele permite? Se Deus existe, por que permite tantas catástrofes, tanta miséria? E de novo nós estamos fazendo o quê? Deus. Culpado é Deus. Eu acho que Deus é culpado de tudo. Isso é ser muito simplista. Seria fácil nós falar: os cristãos então não deveriam sofrer. Se o cristão sofre, então Deus não existe. Isso é ser simplista. É não querer analisar a própria vida, é analisar o próprio coração. É se colocar na presença de Deus e confrontar a sua realidade com a realidade de Deus. A outra, que nós costumamos, por não ter roupa adequada. Creio que vocês já ouviram essa também. Pastor, eu não vou porque eu não tenho roupa adequada para usar para ir na igreja. E eu te pergunto, do fundo do seu coração, existe roupa adequada para vir à igreja? Com exceção de vir quase pelado? Eu respondo para vocês: sim, tem uma roupa adequada. É aquela melhor roupa que você tem. Se a melhor calçado que você tem é um chinelo, venha de chinelo. Mas não use o chinelo ou o calçado para não estar na presença de Deus. Sabe qual é a roupa realmente adequada para nós vir à igreja? Um coração arrependido e um coração que acredita. Essa é a roupa que Deus espera que nós estejamos vestindo dia após dia diante dEle. É isso que Deus quer do seu povo. Irmãos, será que não está na hora de nós pararmos de dar desculpas e achar e procurar culpados? Não está na hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos e assumirmos as nossas fraquezas, as nossas dores? Será que não está na hora de tomarmos uma decisão pelo Espírito Santo, de mudarmos aquilo que não está bem em nós? Será que não está na hora de ouvirmos e crermos de fato naquilo que Deus está nos mostrando? Deixar as desculpas e os culpados de lado e se colocar de fato na presença de Deus? Quem sabe Adão deveria ter aparecido nu diante de Deus. Quem sabe nós deveríamos ter coragem de nos despir diante de Deus também e aparecer nu perante o Senhor, como nós somos, não tentando esconder algo de Deus. Será que não está na hora de nós abrirmos de fato o nosso coração para as coisas de Deus?
Mesmo com as desculpas e pecados de Adão, Deus não deixou de procurar e de esperar. Deus chamou: Adão, onde tu estás? E esperou. Deus não foi embora, ele esperou Adão ter coragem de sair de trás das suas desculpas e se colocar na presença de Deus. Deus aguardou. No seu tempo, na sua medida, você sai dali. Eu sei onde tu estás, mas a hora que você quiser, saia dali, porque eu estou te esperando. Assim, irmãos, até hoje, Deus continua falando, Ele está nos chamando pela palavra, a mim e a vocês. Deus está chamando vocês. Até quando muitos vão ficar escondidos? Até quando Deus vai ter que esperar para que haja uma resposta nossa? Ele continua nos orientando, Ele continua falando conosco. Deus continua guiando o nosso coração, Ele continua chamando cada um dos seus pelo nome. Como diz o texto do Evangelho de João, que Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Então Deus nos chama pelo nome. O que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo quando nós ouvimos a voz do nosso Deus? Sabe o que é tremendamente grandioso em tudo isso? É que nós podemos derrubar as nossas desculpas, porque Deus nos perdoa, Deus nos cobre com a justiça de Cristo. A justiça de Cristo cobre todos os nossos pecados e cobre até mesmo as nossas desculpas. Então nós podemos chegar diante desse Deus, fazer exatamente o que fizemos antes, abrir o nosso coração sem medo. Sem medo. Falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu não vou mais dar desculpas. Eu sou assim. Fui eu que fiz. Sou eu que senti isso. Fui eu que tentei me esconder de Ti. E nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele nos perdoa. A justiça de Cristo cobre os nossos pecados. Também, irmãos, a solução está em quando ouvimos a voz de Deus, não nos escondermos dele. Não se escondam de Deus, mas falem com Ele. Deus fala conosco até hoje, na palavra. Lembram que quando nós falamos da voz de Deus, nós falamos que cada um de vocês, quando levarem a palavra do Senhor, é a voz de Deus que está ecoando? Então, quando nós ouvimos alguém falar da palavra de Deus, é a voz de Deus que está chegando ao nosso ouvido e ao nosso coração. E é aquela doce voz, é aquela maravilhosa voz de Jesus, quando Ele disse naquela noite, naquela quinta-feira à noite: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue dado e derramado por vós. Essa é a voz que chama, essa é a voz que anima, essa é a voz que nos fortalece, essa é a voz que irá nos dar direção na vida e que manterá os nossos ouvidos, nosso coração, nossa alma retos no caminho da salvação.
Deus está te chamando cada um de vocês para a missão. Não demos mais desculpa, usem os seus dons, as suas habilidades na proclamação do Evangelho. Assim como a voz de Deus chegou até nós, Deus quer que os outros também escutem essa voz e saiam de trás das árvores, saiam atrás das desculpas e venham perante o seu trono celeste. Que Deus nos dê todos os dias força para nós prosseguirmos firmes na nossa caminhada, ouvindo a voz de Deus e nos colocando sempre na presença do Senhor. Amém.